Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E hoje, em um sábado todo especial, com a presença do nosso querido amigo e irmão pastor Fernando Araújo Pereira. Ele é pastor da linda e bonita cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, na região em que ele é pastor, em que ele faz a sua liderança e o seu trabalho missionário, o seu trabalho pastoral, tem mel e tem banana e tem castanha, né? Entendeu? Então tem só coisa boa, né? Diz que são as pessoas mais bonitas do Rio Grande do Norte estão na cidade de Açu. Olha. E dizem também, o pastor Fernando é o mais bonito também da região dele. É verdade, pastor Fernando? Seja bem-vindo. É a bondade dos amigos aí, rapaz, que vê a gente com bons olhos, né? O restante do povo aqui eu confirmo, agora de cá é a bondade dos amigos. Obrigado, Matusalém, meu amigo. Feliz sábado a você que nos assiste, que acompanha aqui nas ondas da internet, o estudo dessa palavra maravilhosa que traz vida, né, Matusalém? A palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. Prazer meu. E hoje, pastor, amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Olha que coisa linda, né? O maior mandamento não é matar, não é roubar, não é ódio, não é nada. Os maiores mandamentos que a lição trata, amor e justiça. E o verso aqui que introduz a lição, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pastor, a partir desse verso, e através do significado desse verso, que trata sobre amor, que trata sobre justiça, quais são os principais tópicos a serem abordados nessa lição, pastor? Muito bem, Matusalém, meu filho, meu irmão querido. Eu vejo um Deus aqui muito preocupado com a felicidade das suas criaturas, com a felicidade dos seres humanos, com a harmonia do universo, com a harmonia. Deus é aquele que sabe fazer as coisas, que sabe fazer as coisas darem certo. Fazer as coisas, as pessoas sabem, mas fazem de forma que às vezes não dá certo, de uma maneira que dá errado, de uma maneira que quase deu certo, e constrói o seu futuro, e constrói uma vida de sofrimento, de angústia. E Deus não, Deus sabe fazer da maneira certa, está nos ensinando, nos orientando. Amor e justiça, os dois maiores mandamentos. A preocupação de Deus, se Deus pudesse resumir aqui, ele resumiria tudo o que ele disse nesses dois mandamentos. Os tópicos, a lição está dividida aqui no estudo do domingo, os dois maiores mandamentos, os dois maiores pecados, então, quais são os dois maiores mandamentos e quais são os dois maiores pecados. Nós também vamos estudar sobre que Deus ama a justiça, e a lição depois disso, depois dessa exposição teológica, ela parece que apresenta aqui uma aplicação à vida prática, o que eu posso fazer que vai me beneficiar a minha vida, beneficiar a sua vida, né? Ele falando do nosso chamado, na quarta-feira falando do chamado a estabelecer a justiça, a quem Deus está chamando para estabelecer a justiça, como fazer isso, e como cuidar do próximo, e na lição da quinta-feira ele aborda uma outra divisão aqui, importantíssima para a gente falar, quem é o meu próximo? Muito importante, chave aqui, quem é o meu próximo? O próximo é quem está próximo de mim, ou sou eu que estou próximo do outro? Mas muito bem, eu deixo aqui com... Muito bem, pastor, bem apresentado aí os principais tópicos da lição, e começando logo aqui, né? Quais os dois maiores mandamentos, com base no que Jesus respondeu à pergunta do intérprete da lei, que está ali em Mateus capítulo 22. Como é que a gente pode identificar aqui os dois maiores mandamentos? E como é que o senhor poderia comentá-los, pastor? Isso, muito bem. Então, Mateus 22, 34, Jesus responde à pergunta do intérprete da lei, perguntando quais são os dois maiores mandamentos. Ele pergunta se o que é que faz para ganhar a vida eterna. Aí Jesus a pergunta aqui
segundo o próprio Cristo, o grande mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Vamos aqui a Mateus 22, 34. Eu vou trazer aqui o texto bem mais perto. Mateus 22, 34. Isso. É o 40. Até o 40. Eu vou resumir aqui. Então, a 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, um deles, intérprete da lei, e um advogado aqui da época, experimentando Jesus, o texto faz questão de dizer, experimentando, lhe perguntou, qual o grande mandamento? Jesus disse, ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem. Então, queridos, alguns pensam que Jesus extinguiu toda a lei, toda a Bíblia, todos os mandamentos, inclusive o sábado, alguns para quem tentar tirar a questão do sábado, e trazem esses dois. É um mal entendido, um grande mal entendido. Jesus está dizendo que a lei depende, ou seja, tudo que você vai fazer, depende de amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Se eu guardar o restante da lei, depende de eu guardar esses dois mandamentos. É isso que eu tirei para mim, pastor Matusalém, e todos vocês aqui. Então, toda a revelação se resume em amar a Deus e amar o próximo. Se eu não amar a Deus, eu vou ter... Qual é o problema de eu ter outro Deus, Matusalém? Não tem dificuldade, eu não vou ter nenhuma restrição, né? Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, qual o problema de eu fazer uma imagem e eu colocar como meu Deus? Qual o problema de eu desonrar o nome de Deus, se eu não prezo por esse Deus, né? Se eu não gosto desse Deus, se eu não o amo, se eu não tenho como aquilo que é mais importante para mim, mais valioso para mim. Então, é impossível amar a Deus e ao próximo se colocarmos alguma coisa acima desse amor. Jesus depois vai falar, que é um pouquinho abaixo na segunda pergunta, né? Então, toda a revelação se resume em amar a Deus e amar o próximo. Por que eu não olho para uma mulher com intenção impura? Porque eu tenho amado a Deus e tenho amado o próximo. Eu não quero destruir a família dele. Eu não quero destruir a família, não quero destruir a reputação daquela mulher, não quero estragar um ser humano que vai perder a sua família, eu não quero destruir os filhinhos daquele casal. Vai ser uma destruição, vai ser uma desgraça. Deus não defenda. Ia ser, né, se eu fizesse. Ia ser uma desordem, uma destruição. Não encaixa, não dá certo a vida de quem faz isso, nem a de quem sofre com isso. Deus está preocupado com a harmonia e a felicidade das suas criaturas e está usando a gente para isso. Muito bem. Pastor, já que a gente identificou os dois maiores, vamos dizer assim, mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, conforme você identificou, no próximo tópico da lição, os dois maiores pecados. Tem os dois maiores, né? Que foram identificados os dois maiores mandamentos de Deus e quais são os maiores pecados. Quais são os dois maiores pecados? Bom, se os dois mandamentos maiores, Matusalém, e meu querido internauta que está assistindo, está vendo a lição aqui, se os dois maiores pecados, os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo, os dois maiores pecados têm que ter uma certa relação com eles, né? Então, dá para a gente pensar nisso aqui. Se os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo, os dois maiores pecados são não amar a Deus e não amar o próximo. Também tem a ver o próximo. É essa apatia, Matusalém. Então, a ausência de amor seria dois grandes pecados, né? Conforme aquele que é identificado aqui na lição. Pastor, Deus ama a justiça, sim ou não? Como é que a gente consegue comprovar isso através da palavra de Deus? Ele até nos chama para entender o Salmo 82. Né? Como é que a gente vê essa questão? Deus ama a justiça. Para Deus, né? O que significa a justiça? Pronto, muito bem. Os dois maiores mandamentos, Deus está preocupado aqui, é que os seres humanos ajam de modo justo, ajam de modo correto, se eu sou justo com alguém, se eu pago a quem eu devo,
se eu cumpro o que prometo, eu não estarei prejudicando o meu semelhante. Deus está muito preocupado como que as coisas têm que acontecer, para que as coisas deem certo, para que a vida das pessoas seja uma bênção. Deus, irmão querido, está muito preocupado com você. Deus está muito preocupado com o seu bem-estar. Então, se Deus está dando ordem às suas criaturas para que elas não pratiquem injustiça com ninguém, porque o Senhor está preocupado com o ser humano que vai sofrer a injustiça, aquela criancinha que vai ficar sem pai, porque um outro veio lá e descarregou um revólver, aquela mãe que vai faltar a sua presença com aquelas crianças. Deus está preocupado, o Senhor condena a injustiça e o mal praticado aos outros. Esse é o oposto do amor ao próximo. A injustiça é o oposto ao próximo, e a justiça é a mesma coisa que amar o próximo. Ou seja, se eu só amo o próximo, Matusalém, você deve concordar, eu só amo o próximo se eu agir justo com ele. A motivação para que eu haja de maneira justa e correta com o meu semelhante, porque eu não prejudique o meu próximo, é o amor a ele. Eu tenho que amá-lo, e o resultado de amá-lo vai ser não dificultar a vida dele, sim ou não, meus irmãos queridos? Você não concorda? Você que está em casa nesse sábado, nesse momento aqui, pensando com a gente, refletindo sobre essas coisas. Então, nós encontramos aqui o Salmo 135, tendo advertências contra a idolatria. Idolatria é refletir, é preferir alguém ou algo ao invés do amor a Deus. O contrário de idolatria é amor a Deus. Então, o Senhor condena a injustiça, o Salmo, Zacarias 7, de 9 a 12. Zacarias 7, de 9 a 12, trabalha aqui um pouquinho, se me permite, 7, de 9 a 12. Assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Olha só que Deus maravilhoso. Mostrai bondade, misericórdia. Já pensou um patrão que não paga o salário do funcionário em dia? Meu Deus, isso não é justo, Paulo. O funcionário trabalhou a semana inteira, o mês inteiro. Ele precisa daquele dinheirinho para cumprir e saldar seus compromissos, para não ser injusto com ninguém. Então, não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Aqui, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender. Os rebeldes me deram as costas, endureceram os ouvidos, para que não me ouvissem. Então, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviar o seu Espírito, mediante os profetas que nos prevaleceram. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deus está irado contra o procedimento que leva ao sofrimento do próximo. Deus se preocupa com você. Amém. Pastor, agora, considerando tudo isso aí, como é que os profetas enxergam essa questão da justiça, né? Diante de um povo rebelde de Deus que estava praticando a injustiça? Nós temos um Deus de justiça, um Deus que é amor, que ama e pratica a justiça. E qual é a reação dos profetas diante da injustiça praticada pelo povo e diante da justiça, né, que faz parte da natureza de Deus? Estamos aqui no próximo tópico, de quarta-feira. Na quarta-feira, muito bem. Então, queridos, Deus está muito preocupado com a questão da injustiça. Deus se preocupa com isso. Nós devemos seguir as orientações do Senhor. Deus expressa interesse com a questão do nosso procedimento. Deus condena os líderes que não promovem a justiça e a misericórdia, e Deus trabalhou, Deus moveu Isaías, vá lá, clame com meu povo tem que ser luz às nações, meu povo tem que ser uma orientação para as nações, e principalmente ele precisa fazer isso cumprindo, obedecendo. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. As palavras do seu e o apelo por justiça devem soar alto e claro aos nossos ouvidos. Aqui a lição trabalha, né? E ele diz assim: aprendam, Isaías disse, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isso está em Isaías 1,17.
Além disso, o profeta anunciou um lamento contra os que decretam leis injustas e negam a justiça aos pobres. Ele alerta: mais do que vocês vão fazer no dia do castigo, no dia da calamidade que vem de longe. A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Isaías 10, 1-3. Ele ainda reporta o juízo, ele ainda reporta o fim, ele ainda apresenta esse como chacoalhando o pessoal, dizendo: ei, olha, o juízo vai atingir vocês estão trazendo sofrimento para todos ao seu redor, e esse sofrimento vai voltar para vocês. Aqui Deus não vai selecionar vocês para ir para o céu, e vocês não precisam parar com isso, rapaz. Então, aí depois Deus vai e traz Jeremias, vem aqui, Jeremias proclamou uma mensagem ao rei Joaquim, e diz: ai daquele que edifica a casa injusta, os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Por acaso o seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça, querido Joaquim? Então, por isso que tudo corria bem para ele, julgou a causa do aflito necessitado e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama a conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 22, 13, 15 a 16. Era Jeremias que estava falando, mas era com a boca, mas com as ideias era Deus. Era Deus que estava preocupado com as pessoas, e Deus estava advertindo um filho que estava com a cabeça atrapalhada, fazendo coisa errada, Joaquim, então Jeremias apresentou isso, e, meus queridos irmãos, essas são lições importantes para nós. Pastor, o senhor colocou muito bem aí. Agora, quem é o nosso próximo, né? A lição falou amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é os 2 grandes mandamentos. Os 2 grandes pecados é odiar, que o ódio é a antítese do amor. E quem é o nosso próximo? Isso, muito bem. Contextualizou muito bem aí a questão dos profetas, né? Os profetas, eles repreendem, porque Deus é amor, Deus é justiça, e o povo a liderança do povo de Deus estava praticando o contrário. E quem é esse próximo que é identificado aqui na Bíblia? É isso mesmo, Matusalém. A liderança era uma catástrofe, a própria liderança do povo de Deus agindo de maneira errada, não condizente com a sua profissão de fé. Então, aqui, muito bem, todos entendemos, até aqueles ali que foram repreendidos, apresentados, que Deus ama a justiça, que eu preciso amar a Deus, que eu preciso amar o próximo. Deus está selecionando um povo para morar no céu e na nova terra, nos quais habita a justiça, ou seja, que vai... E aí nós somos chamados a estabelecer a justiça, nós já entendemos isso muito bem. Eu sou chamado a exercer, a estabelecer a justiça, e eu preciso fazer isso para o meu próximo. Agora alguém pode dizer, como aquele intérprete da lei chegou e disse para Jesus, eu até me confundi aqui no começo, fui dizendo dele, não era dele, e agora chegamos ao verso bíblico mesmo. Então vem aqui que Jesus apresenta, ele vem, conversa e diz quais são os mandamentos. Jesus diz: você disse bem, e ele faça isso com o seu próximo, e ele agora pergunta quem é o meu próximo. E Jesus vai e conta categoricamente, maravilhosamente. Jesus traz aqui uma ilustração com a situação do samaritano. A situação do samaritano, vem aqui o samaritano, descia o indivíduo de Jerusalém para Jericó, então ia passando ali alguém de Jerusalém para Jericó, e o indivíduo é atacado e e fica ali semi-morto, e passam ali religiosos, passam ali pessoas boas do seu tempo, e não fazem nada, não ajudam aquele próximo em nada, não salvam aquele indivíduo, e vem alguém ali que não era dos israelitas, e pelo contrário, era alguns, ainda era chamado de inimigo de Israel, um samaritano, e vem lá e faz justiça social. E vem lá e faz. E nós encontramos nessa história aqui que o próximo não é quem está perto de mim. A questão não é quem é o meu próximo. A questão é: eu sou o próximo de quem? Eu sou o próximo de quem?
Então, Jesus está dizendo aqui que todas as pessoas são o meu próximo. Que eu não devo me preocupar só comigo. Jesus quebra o egoísmo. Toda a ideologia do egoísmo. Ele vai lá, e do egocentrismo. Ele vai lá e diz, olha, não é você só no mundo, não se preocupe só com você. E outra coisa, não se preocupe só com quem está perto de você. Você é o próximo de todas as pessoas. Nota que Jesus diz assim, quem desses aí foi o próximo do indivíduo que estava caído? Então, o indivíduo que estava sofrendo a ação não era o próximo. O próximo é quem pratica a ação e não quem sofre a ação. Jesus agora é muito inteligente, o nosso Salvador, e muito sábio. Aqui, meus queridos irmãos, eu e você temos responsabilidade, nós temos que andar direito, correto, ali, de forma justa, honesta, digna, porque vai fazer o bem para quem mora aqui, para quem mora na Ucrânia, para quem mora nos Estados Unidos, para quem mora na Itália, para quem mora no Afeganistão. Eu tinha uma aula de filosofia, Mazzolini, tinha um professor no seminário, na faculdade, que ele deu uma aula para nós dizendo assim, olha, você diz assim, eu vou jogar papel no chão, mas sou só eu que estou jogando papel no chão. Mas já pensou se todo mundo jogar papel no chão? O mundo vai virar um lixo. Então, se todo mundo pensar e dizer assim, não, sou só eu, e se todo mundo disser, sou só eu, vai ser todo mundo. Se vai ser todo mundo, vai ser um inferno para todo mundo, um lixo para todo mundo, um desastre para todo mundo. Então, vou e faço, outro vem e faz errado também, outro me vê, faz errado, outro vê o outro fazer, faz errado também. Daqui a pouco cria uma cultura. Tudo errado e todo mundo errado e sofrendo todo mundo. Então, o Senhor está nos dizendo que Jesus não apenas falou sobre justiça, mas veio trazer justiça ao mundo. Foi ele e sempre será o cumprimento do chamado profeta, o anseio por justiça. Cristo é o desejar de todas as nações, especialmente aquelas que reconhecem sua necessidade de livramento. Em contraste com o inimigo, que deseja o poder e pretende usurpar o trono de Deus, Jesus se humilha e se identificou com os que viviam debaixo do pecado, injustiça e opressão. Contudo, ser infectado pelo pecado, ele venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça como aquele que é justo e justifica os crentes. Será que exaltamos a lei, a qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocupamos com o que ele considerou os preceitos mais importantes da lei? Jesus disse, olha, a misericórdia, o amor e a fé são mais importantes do que tudo, são a base de tudo. São a base de tudo. Ele é o Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o estrangeiro, ampara a viúva, transforma o caminho dos ímpios. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? Então, pastor, em tese, o nosso próximo é aquele, não é necessariamente o vizinho, mas é necessariamente aquele que precisa da gente, que pode ser o vizinho, que deve ser o vizinho, que deve estar dentro de casa, né? Nós temos uma missão a cumprir, que é amar o próximo como Cristo. Com todos. Nas mãos de Deus para demonstrar amor às pessoas que estão próximas, mesmo que estejam próximas geograficamente, ou mesmo que não estejam próximas geograficamente, elas também são o nosso próximo. Eu tenho que estar disponível, isso mesmo, eu tenho que estar disponível para fazer o bem a todos que eu puder, todos que eu puder, que esteja perto de mim ou que não esteja perto de mim. Então, o Senhor está preocupado com isso. Eu agora dou a minha oferta como forma de pacto, Matusalém. Eu também dou oferta na salva, mas eu não dou só na salva, eu dou em forma de pacto, porque aí fica uma parte com a igreja local e fica uma parte com as missões mundiais, porque também é o meu próximo, o chinês, que a gente tem que mandar um pregador para lá. Não é verdade, meu filho? Tem que mandar um pregador para lá, é o meu próximo também. Eu sou o próximo dele. Eu sou aquele que tem que fazer por ele, porque eu sou cristão. Eu tenho que amá-lo também, o que está perto, o que está longe. Meu querido, devemos demonstrar amor e justiça. Eu escrevi aqui uma notazinha, mas não sei se há tempo de ler. Devemos demonstrar amor e justiça mesmo por aqueles que consideramos diferentes de nós,
ou até os nossos inimigos. Aí alguém se pergunta, pronto, eu entendi que o meu próximo é todo que precisa de mim. Aliás, eu sou o próximo, não tem aquele que é meu próximo. Eu sou o próximo de Matusalém, de todo mundo. Então, eu tenho a responsabilidade de fazer o bem a todo mundo e não prejudicar ninguém. Mas como é que eu vou fazer isso? Meu coração às vezes tem raiva de alguém, de alguma coisa, alguma situação. Aí eu pensei, eu escrevi aqui para mim, eu preciso buscar todo dia o novo nascimento. Aquilo que Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Precisamos ter um coração. Aquela musicazinha bonita que a gente canta na igreja. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Me ajuda, Senhor. Me transforma numa pessoa como o Senhor, que tem um apego para o Senhor tão grande que foi transformado em alguém que ama como o Senhor ama. Eu preciso dessa transformação. Ao homem, impossível, mas Deus pode fazer. Ela mais diz que o novo nascimento não é um melhoramento da nova natureza, né, Matusalém? Ela é uma transformação de caráter. É transformar você numa outra pessoa. Uma vez um cristão ia e perguntaram para ele, você está diferente, rapaz, muitos anos que a gente não se vê. Não, não, rapaz, não estou pensando, eu não estou achando, não. Tá muito. Ué, parece. E conversaram mais um pouquinho, mais uns minutinhos, e disse assim, mas parece até que você é uma outra pessoa. Você não é aquele mais, não. E ele olhou e disse assim, obrigado, meu amigo, graças a Deus que eu não sou mais aquele outro. Graças a Deus, Deus me transformou. Até porque a Bíblia diz, não é? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas passaram e se fizeram novas. Nova criatura, novo ser, nova pessoa, novamente, novo coração, novos objetivos, novas aspirações, novos desejos, um ser humano completamente novo, buscando a perfeição. Muito bem, pastor. E para concluir, pastor, para o pastor, qual é o que marcou a sua, vamos dizer, o estudo da lição que ficou marcado para o pastor? E se tem alguma experiência no seu ministério pastoral que o senhor gostaria de compartilhar, que foi uma demonstração que o senhor sentiu usado por Deus, né, para que aquela pessoa, independente da região, né, ela fosse o seu próximo naquele momento? Bom, meu amigo Matusalém, eu lembrei agora de uma situação. Eu fui um comportor evangelista antes do seminário pastoral. Eu comportei 19 anos, como um comportor de carreira. Ali eu era um comportor que deu certo e eu fui ficando, e entendi que ali era o que Deus queria que eu fizesse. Eu visitava muita gente, empresários, grandes professores, muita gente, e eu deixava literatura, orava, fazia... E uma vez eu morava em Campina Grande, eu morei aqui, 9 anos ali. Morei com 9 anos. Ainda tem casa aí. Viu, pastor? 10 anos aqui. Eu tenho casa ali nos Cuitéis, depois do Genipapo, ali, bem pertinho. Maravilha. De São José da Mata, Puxinanã, o Genipapo e os Cuitéis, né? Que agora Morada da Serra, por ali. Aí estão construindo muito naquele setor ali. Então, eu fui para casa de ônibus, saí de Catolé do Rocha, cheguei na rodoviária de Campina e peguei um mototáxi. Liguei para minha esposa, eu estou chegando já, né? E fui chegando em casa, quando desci da moto, do mototaxista, ali 5 horas da manhã, apareceram 2 rapazes numa moto com a arma e anunciaram o assalto. E disse, olha, me dê o celular, carteira, dinheiro, o que você tiver, e eu vinha com uns 3.000 reais, que eu ia pagar a Igreja dos Livros da comportagem que tinha vendido, né? Então, meu amigo disse, eu tinha colocado no fundo falso da bolsa, o celular dentro da bolsa também, embaixo uma bolsa grande, né? E eu disse, Senhor, meu Deus, olhei para a arma bem grande, ainda deu vontade de reagir, mas depois eu olhei para a arma, era bem grande assim, eu disse, nossa, meu Deus, aqui, eu olhei aqui e fiquei ali, me deu um medo, disse, Senhor, que será? Tem misericórdia de nós, que será de nós agora, Senhor? Aqui eu gritei alto assim, falando alto para o rapaz ouvir, né? E veio uma voz na minha cabeça, assim, no meu coração, me lembrando de 2 versos bíblicos orientando, dizer assim, a resposta branda desvia o furor,
mas a dura suscita a ira. Não reaja, trate essa pessoa bem. E outro verso diz assim, aqui orai pelo que vos persegue, orai, né? A lição não está falando de amar os inimigos, né? Amar o samaritano que estava, o samaritano era um inimigo que o samaritano estava ajudando, né? E o ladrão ali, meu inimigo, eu disse, Senhor, tem misericórdia também desses dois rapazes, Senhor. Salva eles, Senhor, livra eles, Senhor. Eu de olho fechado, mesmo com medo ali, um jovenzinho de 20 e poucos anos, eu disse, tem misericórdia desses dois rapazes, salva eles, protege eles por onde quer que eles andarem. Matusalém, em vez de eu bater naquele próximo ali, eu orei por ele, não sei, não foi eu não, foi o Senhor que me disse tudo o que devia fazer e me fez que eu fizesse. Na hora o rapaz disse assim, é o quê? Você é evangélico? Eu digo, eu sou. É um evangélico? Eu digo, eu sou. É um evangélico? Eu digo, sou. Ele olhou para o outro que estava com a arma e disse, não mexa com ele. O outro disse assim, é o quê, rapaz, que é isso, aquilo, outro, aquela linguagem deles. Aí ele disse assim, não toque nele. O mototaxista disse, me devolva pelo menos o chip do meu celular, aqueles lanterninhas tinham o chip. Ele disse assim, devolva, entregue tudo. E o rapaz, Matusalém, entregou o celular. Entregou o celular e eles ficaram negociando entre os dois, se me assaltava ou se deixava de assaltar. Aí, nesse momento, aí minha esposa bateu na janelinha, o rapaz disse assim, tá vendo, rapaz, vamos embora, já tem gente aí olhando. Ele disse, é mesmo, vamos embora. Aí o rapaz olhou para mim e disse assim, só não anota a placa da moto, não. Eu digo, não, meu filho, fique tranquilo, Deus lhe abençoe, vá em paz, Deus lhe proteja, vá com Deus, não vou anotar nada, não. Ele saiu na bizinha preta, na popzinha preta, e foi embora, foi embora. E eu entrei dentro de casa, levei o mototaxista para dentro de casa, o mototaxista assim, bebeu uma água, ele estava tremendo assim, um bichão altão, galego, eu digo, se acalme, rapaz, se acalme, pega aí, Denis, uma garapa aí para ele, alguma coisa aí. Aí deu para ele, ele tomou aquela água doce e disse, eu não acredito, como é que ele fez isso, que eles vêm com objetivo, eles devolveram o que me roubaram, eles desistiram de roubar. Eu digo, meu amigo, Deus existe, rapaz, e atenda os que chamam por ele, você não pediu a ele, eu pedi também. E ele aqui foi. Quando eu fui mais tarde no material de construção, o rapaz disse, você é o rapaz que orou e o ladrão não roubou, né? E quem é que estava sabendo? Não disse a ninguém. Alguém viu ali, ainda disse, e eu não sei se aquele ladrão, o paradeiro dele, né? Mas eu fui o próximo dele naquele momento, e ali foi a vida cristã, passei por essa situação aí. E amar o próximo, assim, com a força de Deus, ajuda. Não fui eu, porque eu passei a noite inteira, Matusalém, com um MP3 no ouvido, ouvindo Arautos do Rei. A Guanabara de Catolé do Rocha até Campina Grande, escutando Arautos do Rei, as músicas maravilhosas, abastecendo meu coração, para que eu conseguisse, talvez eu sabia que eu precisava estar com ele para poder eu agir como ele pediu, né? Nós precisamos estar com Cristo, gente, com comunhão com Deus, senão a gente não vai conseguir amar o próximo. Nós temos que ter isso como meta, mas só vamos conseguir se a gente tiver essa conexão com o Senhor ininterrupta. Bíblia, oração, lição, joelho no chão, louvores, cultos, PGs, companhia de pessoas cristãs, e assim eu me lembro. Termino aqui, Matusalém, com meu querido amigo. Pastor, muito obrigado por participar, né, pela experiência compartilhada, né, pelo conhecimento também compartilhado. Eu vou pedir agora que o pastor faça uma oração para que nós possamos encerrar. Tá bem, meu querido. Matusalém, eu que agradeço aqui essa honra, viu, esse privilégio de estar aqui junto com você, estudando a palavra de Deus e levando a mensagem e o que Deus fez na vida de cada um de nós, a gente contar um pouquinho. Então, o Senhor é maravilhoso, né? E pode servir para alguém em situação de dificuldade e clamar o Senhor, porque o Senhor está perto de todos que o procuram, né? Vamos orar então. Oremos, querido. Deus abençoe você aí que está ouvindo, né? Que ouviu a mensagem. Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai Celestial, nosso amigo Jesus de Nazaré,
Nós agradecemos por tua bondade, amizade, companhia, tua atuação na nossa vida. O Senhor é o primeiro que se faz o nosso próximo, Senhor. O Senhor veio, o Senhor poderia ter abandonado a raça humana após o pecado, mas o Senhor teve pena, misericórdia, bondade e intenção linda e maravilhosa, Senhor. A intenção de nos fazer o bem, de fazer a nossa vida dar certo. O Senhor se alegra ao nos ver felizes, realizados, prósperos. O Senhor é um ser muito bom. Eu não tenho como te agradecer, nós temos que te louvar andando ou de joelhos, Senhor. Passando bem ou passando dificuldade, mas agradecendo, Senhor, por essa tão grande salvação através de Jesus, e tua atuação e a esperança de vida eterna que o Senhor nos traz. Nos ajuda, Senhor, a te amar. O Senhor merece que te amemos, Senhor. O próximo, ele precisa que nós o amemos, Senhor. Ele precisa. E por amor a ti, nós temos que amar os nossos irmãos também, Senhor. E nós também precisamos amá-los, Senhor. Porque se nós não amá-lo, não amarmos a ele, ele vem com maldade para o nosso lado. Nós amamos, se a gente amar a ele, ele vai amar também a gente. A nossa vida vai ser um céu na terra. Porque vamos ter ajuda, cooperação mútua. Precisamos, Senhor. O Senhor ensina a gente o jeito certo de viver, o jeito melhor de viver e a maneira que dá certo. Essa é a maneira, Senhor, amando a Deus e ao próximo. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, poder para conseguirmos fazer isso. Nós agradecemos por esses ensinamentos maravilhosos, essa lembrança, essa admoestação. Nós agradecemos, pedimos todas as bênçãos para os nossos irmãos campinenses, os nossos irmãos paraibanos, nossos irmãos norte-riograndenses, os nossos açuenses, todas as pessoas do mundo que estarão ouvindo essa mensagem. Abençoa de forma especial a conseguir cumprir isso e também nos problemas que eles estão enfrentando, seja aquele que vai resolver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Matusalém, meu amigo. Um abraço do coração. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Pastor Fernando, um abraço carinhoso e fraternal. E a você que nos escutou, não esqueça, compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Pastor Fernando, um abraço e muito obrigado. Um abraço aos irmãos da querida e linda cidade de Açu. Amém. Amém. Um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus. Eu estou orando por vocês.